Olá, amigos da TV Suprem! Estamos começando mais um Papo Suprem, programa da União Planetária, uma organização da sociedade civil pioneira em comunicação positiva no Brasil. E eu já convido vocês a nos seguir nas redes sociais do canal Suprem e também da União Planetária. Hoje a nossa entrevista é muito especial. Ele é livreiro, editor, produtor de eventos, escritor e está lançando a segunda edição do seu livro A Matriz Tradicional de Matrix. Oswaldo Condé, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ao nosso Papo Suprem. A honra é minha, é um prazer. Oswaldo, é importante a gente começar essa entrevista explicando para os nossos telespectadores o que é Matrix. Mas você está esquecendo de tomar a pílula vermelha. Então vamos lá. Tintim. A pílula da sabedoria. Exatamente. O que é Matrix, Oswaldo? Então, a pílula que acabamos de tomar, como mostrada no filme, é a pílula do despertar. O que é o despertar? É estar consciente. Normalmente nós não estamos conscientes nem mesmo do nosso corpo. Nesse momento, nessa entrevista, quando eu digo está sentindo o dedinho mindinho do seu pé esquerdo dentro do sapato, você mexe o dedinho e sente o dedinho. O nosso público também. Mas onde estava a sua consciência antes? Não é? Então, Matrix, ele tem o filme, que é uma quadrilogia, tem 3 motes centrais. Um é a rebelião da criatura contra os criadores. Os homens criam as máquinas para servir aos homens. As máquinas são serviçais dos homens. Entretanto, chega um momento em que as máquinas, com a sua inteligência artificial, percebem que elas podem ser desligadas. E ser desligada para uma máquina equivale à morte. E elas, então, não querem isso. Começa, então, a rebelião das criaturas máquinas contra os homens. Assim como aconteceu com Lúcifer contra a divindade. Assim como acontece com Frankenstein, de Mary Shelley. Assim como aparece no filme AI, Inteligência Artificial. E em muitos outros filmes de ficção científica. Então as máquinas se rebelam contra os homens, começa uma guerra. O que os homens fazem? Eles explodem bombas atômicas que produzem uma cortina de poeira que impede a passagem da luz do sol. Dessa forma, as máquinas não conseguem receber a luz do sol e converter isso em energia elétrica para o seu funcionamento. As máquinas, porém, têm uma carta na manga. Elas percebem que o corpo humano produz energia elétrica. Então elas começam a criar os homens em máquinas útero para extrair energia elétrica dos homens para sustentá-las como se eles fossem pilhas. Mas manter uma pessoa aprisionada e ligar fios para extrair energia elétrica delas, sem fornecer a elas uma realidade minimamente agradável, vai levá-las à morte, ao suicídio, à depressão. Então as máquinas criam um mundo de realidade virtual que elas injetam, através dos seus computadores, diretamente na base do cérebro. Assim, as pessoas aparentemente acordam de manhã para dar uma entrevista, para fazer elogios, para comer, para namorar, para trabalhar, achando que saíram de casa para trabalhar, para comer, para namorar, para dar entrevista, quando na verdade estão vivendo uma realidade holográfica, uma realidade implantada pelas máquinas, apenas para mantê-las vivas. Essa realidade aparente é Matrix, que alguns tentam decifrar o nome que seria Maya-Trix. Maya, ilusão em sânscrito, 3 vezes. Isto é a base do filme Matrix. Essa é uma quadrilogia da década de 90.
O último filme foi agora, o ano passado, né? O quarto filme foi agora, ano passado não, início desse ano. E esse questionamento da virtualidade desse nosso mundo atual, isso não é novo, né? Não. E eu queria que você explicasse um pouquinho isso pra gente. Então, Matrix tem 3 aspectos centrais. O primeiro é a rebelião da criatura contra os criadores. A segunda é o messianismo. O Neo, que é o Keanu Reeves, que é o principal personagem do filme, ele representa o Messias, o Salvador, o Avatar, o Buda Maitreya, né? Todas as tradições abraâmicas falam que virá uma figura messiânica, né? O cristianismo fala que Cristo vai voltar, os budistas dizem que virá o Buda Maitreya, os hindus dizem que vai vir o Kalki Avatar, o avatar do cavalo branco. E o terceiro aspecto central é exatamente o adormecimento da consciência. O adormecimento da consciência, que no filme é apresentado com os homens vivendo, não nascem, os homens não nascem. Eles são fertilizados, fecundados e se desenvolvem dentro de uma máquina útero. Só que em vez de nascer, eles ficam ali aprisionados até a morte. Quando são então triturados, extraídas proteínas e alimentam os outros. Né? É uma ficção científica do homem como lobo do homem. Não é? Mas, como eles estão adormecidos, vivendo uma realidade virtual, isso tem diretamente a ver com sua pergunta sobre a virtualidade da realidade. A virtualidade da realidade tem a ver com o próprio desenvolvimento cerebral. O cérebro humano levou 200 milhões de anos para chegar onde está. E ele funciona de uma forma ergonômica, vamos dizer assim. Uma forma econômica. O cérebro funciona de uma forma econômica. Não é possível ao cérebro humano processar todas as informações que ele recebe ao mesmo tempo. Então, o que ele faz? Ele edita essas informações. Então, aparentemente, essa mesa é sólida. Mas se nós colocarmos o microscópio eletrônico aqui, chegarmos a nível de átomo, nós vamos perceber que entre um elétron e outro existe uma distância enorme. Entre um átomo e outro existe uma distância considerável. Né? E isso combinado forma as moléculas. Só que, na verdade, o meu dedo não atravessa... Mas se existe tanto espaço entre os átomos, por que meu dedo não atravessa a mesa? Porque existe um tipo de repulsão eletroestática. É uma questão eletromagnética. E quem está dizendo isso não é o Oswaldo, são os físicos. Uma outra coisa que mostra essa virtualidade é a questão da visão. Eu estou olhando para você, estou vendo seus óculos novos, a sua barba começando a ficar grisalha, uma jovenzinha bonita ali atrás das câmeras, 2, aliás, ou melhor, 3. Mas, quando eu olho na sua direção, quando a pessoa olha na direção de um objeto qualquer ou de uma pessoa, a imagem que ela vê não é automática. Ela é irreal. Por quê? Porque existe no centro do olho uma estrutura de 1 milímetro de diâmetro chamada fóvea. Imagina que você está olhando por um buraco de fechadura de 1 milímetro de diâmetro. E eu estou vendo uma parede na minha frente azul, mas também tem detalhes em branco. Mas eu vejo só um pontinho de 1 milímetro de diâmetro azul. Mas como é que eu enxergo a parede inteira? É porque esse ponto focal do olho salta de um ponto para outro para construir a imagem como um todo. Só que acontece que é como se você enxergasse um pedaço do quebra-cabeça e subitamente você se afastasse e visse o quebra-cabeça inteiro. Mas só que quando você foca num ponto e você salta para o outro ponto para compor a imagem inteira, tem um delay, tem um atraso de 0,1 segundo.
Isso quer dizer que quando você está olhando por um buraco da fechadura aqui, nesse momento, estou olhando um pedacinho da sua barba e eu salto para cá para ver o outro lado do rosto, quando salta de um ponto para outro, no meio do salto, do foco visual da fóvea, você, ela, ele, os ouvintes, os espectadores, não veem. Mas como é que você não percebe que ficou escuro entre uma imagem e outra? Porque o cérebro, nós estamos na TV, edição é uma palavra da moda na TV. O cérebro edita a imagem. Ele te dá a falsa impressão que está vendo a imagem contínua, mas ela não é contínua. E esse salto de 0,1 segundo acontece mais de 150 mil vezes por dia. Sabe quanto dá isso em tempo? 4 horas. Todos nós somos cegos 4 horas por dia. São os físicos, são os cientistas que dizem isso. Então, a realidade que nós estamos vendo não é tão real assim. Tem uma outra coisa interessante, isso remete à Matrix, né? Isso remete à Matrix, a esse baixo estado de consciência, esse baixo nível de consciência. O cérebro foi desenhado para funcionar assim, para quê? Para economizar energia. Alguns cálculos feitos por neurologistas e cientistas dizem o seguinte, que o cérebro funciona com a energia, o cérebro humano funciona aproximadamente gastando energia de uma lâmpada comum de residência. Ele gastaria mais ou menos essa energia para funcionar. Mas se ele fosse computar todas as informações que ele recebe, visuais, auditivas, gustativas, com a pílula de Matrix na boca, olfativas, táteis, e as informações de tudo que acontece à volta dele ao mesmo tempo, precisaria da energia de umas 4 Itaipu. Não é possível. Então o cérebro faz o quê? Edita tudo. Uma das provas disso é uma coisa chamada cegueira de mudança. Todo dia você sai de casa, passa por um determinado local e tem lá um espaço vazio. E você passa e tem um espaço vazio. De repente, na semana seguinte, algum tempo depois, você passa naquele local e tem um prédio inteiro. Tem um outdoor. Ué, de onde saiu isso? Chama-se cegueira de mudança. É um truque da sua mente que adapta a você aquele lugar, tempo, espaço, circunstância, para que você economize energia em termos de observação. Estou falando demais. Bem, nós estamos conversando com o Oswaldo Condé, ele que é escritor, está lançando a 2ª edição de A Matriz Tradicional de Matrix. E você não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para o 2º bloco com esse papo aqui com o Oswaldo Condé. Estamos de volta com o Papo Suprem, hoje conversando com o escritor Oswaldo Condé, ele que está lançando a 2ª edição de A Matriz Tradicional de Matrix. Oswaldo, nós vivemos hoje uma realidade mundial, pós-pandemia, onde o mundo virtual, as redes sociais, nos auxiliaram muito na comunicação a partir do isolamento da pandemia. Sim. Mas isso já vinha acontecendo até mesmo antes da pandemia, onde muitas pessoas vivem essa realidade paralela. Como é que tu analisa a realidade das redes sociais com essa tua análise sobre Matrix? Então, na verdade, nós vivemos em Matrix. Mas nós vivemos em Matrix porque o nosso cérebro, ao longo de milhões de anos, se desenvolveu de uma forma que nos permite lidar com a realidade cotidiana como se ela fosse palpável, real, degustável, né? Mas
Eu estou dizendo que o nosso mundo nós vivemos em Matrix, porque o cérebro tem essa necessidade de operar dessa forma. Isso não quer dizer que o nosso mundo seja irreal, fantasioso, não é? Ele não tem a realidade que nós achamos que tem. Há um ditado zen, que talvez seja uma meia explicação, que diz assim: o zen é um tipo de meditação clássica dentro do budismo japonês. É uma escola de filosofia e uma técnica, o zazen é uma técnica de meditação. E tem um ditado zen que diz assim: no início do zen, as montanhas são montanhas. No meio do zen, as montanhas deixam de ser montanhas. No fim do zen, as montanhas voltam a ser montanhas. Então, nós vivemos num mundo aparentemente concreto, operacionalmente concreto, mas do ponto de vista de física subatômica, não é concreto. O cérebro opera como opera para poder lidar, em termos de consumo de energia do próprio cérebro, com esta realidade. Mas nós vivemos despertos, acordados? Como é que a gente pode fazer? Essa já é uma pergunta filosófica e espiritual. Nós estamos acordados? Lembra do exemplo do dedinho do pé dentro do sapato? Então, o cérebro não é apenas um aglomerado de informações que intercambiam e opera dessa forma de intercambiando informações. O cérebro não é uma mera biblioteca. O cérebro deveria ser administrado por uma consciência. O cérebro é habitado por uma consciência. Não é? Estamos conscientes de nós mesmos? Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? As 3 perguntas básicas da filosofia. Não é? Então, nós estamos conscientes do corpo? Nós estamos conscientes da emoção? Nós estamos conscientes do pensamento? Só aí nós temos 3 chaves e alavancas para mover esse mundo da consciência. Em Matrix, as pessoas estão adormecidas para a realidade física. Elas estão vendo um mundo ficcional, um mundo de sonhos. No nosso mundo real, nós estamos vivendo, lamentavelmente, a maioria da população mundial, vamos dizer assim, está profundamente adormecida do ponto de vista consciencial. É por isso que pensadores como Krishnamurti falam aqui, agora. Você está no aqui, agora? Ou a sua mente, a sua emoção está no futuro ou no passado? Normalmente estamos ou no passado ou no futuro, não estamos no presente. Por isso que tantas tradições enfatizam a meditação. Seja a meditação zen, seja yoga, seja tai chi, sejam os estudos teosóficos, seja a meditação cristã, as orações. Por quê? Todas essas práticas, essas técnicas orientais e ocidentais têm o objetivo de despertar o homem. Fazer com que a consciência se manifeste, a real consciência se manifeste. Por isso que Jesus, em vários momentos na Bíblia, fala: levanta-te e anda. Por quê? Você estava dormindo? Estava deitado? Acorda, desperta. Né? É a famosa passagem que ele fala para os discípulos: orai e vigiai. E ele sai para orar um pouco afastado. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ou seja, a consciência baixou. O nível de consciência baixou. Edgar Allan Poe tem uma frase famosa, né, que diz assim: sono, pequeno pedaço de morte, como eu o abomino. Porque repare, nas histórias clássicas
infantis, nos contos de fadas, quando o personagem dorme, acontece um problema. Toda vez, né, que o personagem dorme, acontece um problema. A Bela Adormecida. Quem é a Bela Adormecida das histórias infantis? Qual é o símbolo da Bela Adormecida? A Bela Adormecida é a alma, é a consciência. A consciência que está mergulhada na inconsciência. Ela está inconsciente. Então é preciso todo um trabalho de autoobservação, de meditação para despertar. Esse seu livro, A Matriz Tradicional de Matrix, ele nos ajuda nesse despertar? Qual é o enredo desse seu livro, pela editora Proconsciência, né? Sim, o livro é da editora Proconsciência, de Brasília, que tem obras de qualidade. Não estou fazendo autoelogio, estou me referindo também às outras obras, claro. Mas o livro ajuda porque ele traça um panorama geral do estado de consciência humano, mostrando que mesmo do ponto de vista fisiológico, o cérebro passa por longos períodos no piloto automático. Foram feitas experiências com eletroencefalogramas portáteis, com as pessoas trabalhando e executando as suas funções durante o dia. E percebeu-se a seguinte coisa. Nós sabemos que o cérebro, quando funciona, quando está normalmente funcionando, ele emite determinados padrões de ondas. Esses padrões são medidos pelo eletroencefalograma e outros equipamentos similares. E quando a pessoa está acordada, como estamos aparentemente agora, acordados, o cérebro emite um determinado tipo de onda. Quando nós estamos deitados e dormindo à noite, o cérebro emite outro tipo de onda. E através da medição do eletroencefalograma portátil, vamos dizer assim, perceberam que vários momentos durante o dia, o cérebro emite ondas, em períodos de 30 segundos a 3 minutos, o cérebro emite ondas como se a pessoa estivesse dormindo. Mesmo que ela esteja dirigindo, andando, comendo, trabalhando, várias vezes durante o dia. Ou seja, mesmo do ponto de vista físico, do ponto de vista fisiológico, o cérebro entra no piloto automático várias vezes por dia. E a pessoa não percebe. Isso se deve à própria estrutura e o funcionamento do cérebro. Talvez porque ele precise desses lapsos de piloto automático para se refazer, para descansar, para colocar certas informações ou químicas no lugar, vamos dizer assim. Mas isso mostra o baixo nível de consciência que a gente vive. Por isso que Buda quer dizer acordado, desperto, iluminado. O livro, no seu final, ele traz perguntas que a pessoa que lê o livro deve responder, que tem a ver com a consciência do leitor. E esse seu livro gerou também alguns cursos, né? Nos fale sobre os cursos e como que as pessoas podem adquirir o seu livro. Então, o livro pode ser adquirido através da Proconsciência Editora, de Brasília, né? Só procurar o site, né? E também nós temos um curso com 8 horas de duração, também gravado em plataforma, e que nós estamos discutindo a possibilidade, inclusive, de dar o curso, né, na Bonispero, né, na Fazenda Bonispero, em Alto Paraíso, que é um curso de imersão para sair de Matrix. Né? O curso também é disponível online. Né? Então, essa é a proposta do livro, é dar uma visão geral da quadrilogia. É o único livro editado em língua portuguesa que analisa o simbolismo arquetípico dos personagens dos 4 filmes. Porque os personagens têm nomes altamente simbólicos. Né? Morfeu é o deus do sono, que desperta o Sr. Anderson, vulgo, Neo, novo, anagrama de One. Morpheus desperta Neo para a realidade. E ele tem uma mocinha, o Morpheus é o iniciador, o Neo representa o Messias e a Trinity representa o aspecto feminino integrativo, né? As forças complementares
antagônicas, mas complementares, o positivo e negativo, masculino e feminino, que no caso é Trinity, né? Kate Ann Moss. Então, o livro ele dá um panorama geral da quadrilogia. Perfeito, Oswaldo. Nós conversamos hoje no Papo Suprem com Oswaldo Condé, ele que é escritor, está lançando este livro já em segunda edição, A Matriz Tradicional de Matrix. Você que já assistiu o filme, os filmes, você certamente pode se interessar por esse livro. Muito obrigado, meu querido amigo, e até a próxima entrevista. Vez. Muito obrigado a você. No Papo Suprem. E você, continue conosco aqui no nosso canal Suprem, continue na TV Suprem e nos siga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.